Durante meses, investigamos e denunciamos os crimes cometidos por alguns moradores da Fenda do Biquíni, mas até agora nada mudou, e a criminalidade só cresce. Chegou a hora de ir além e revelar as raízes desse problema, um sistema podre, cheio de corrupção e conivência, que permite que tudo aconteça impunemente. Vamos então expor uma polícia negligente, despreparada e omissa, e também colocar sob a lupa as políticas públicas da cidade diante de tanto descaso e abandono. Está oficialmente aberta a CPI da corrupção na Fenda do Biquíni. Primeiramente, vamos mostrar como a polícia da Fenda do Biquíni é completamente negligente diante dos acontecimentos na cidade. Em nossa série de vídeos sobre os crimes, destacamos diversas ocasiões em que a Fenda do Biquíni foi alvo de ações de Plankton, como no episódio da bolha de grude, em que Plankton destrói prédios e suja completamente a cidade com grude. Estou tão feliz que poder explodir! Explodir essa bolha! Ou quando ele se apaixona pela mãe do Sr. Siriguejo e para demonstrar seu amor, destrói toda a cidade. Em ambos os casos, temos situações que atingem a Fenda do Biquíni por completo, porém em momento algum do episódio vemos a polícia aparecer. Então, aonde será que estava a polícia nesses momentos? Bom, investigando homicídios é que não estavam, porque como já vimos no episódio Amigo Bolha, Bob Esponja sem querer acaba matando o Scooter. Amigo Bolha, você desenterra ele enquanto eu compro algodão doce. Não fica parado aí, cara! A maré tá subindo! Ele me fez experimentar a maré alta! E no episódio Foguete da Sandy, nós podemos ver várias lápides, onde Sandy dá a entender que Bob Esponja havia provocado tudo aquilo. Lua, eu posso ir? Nada disso, Bob Esponja, ainda mais depois do incidente com o meu catavento. E em nenhum momento do desenho nós o vemos sendo preso. Bom, claro, nós podemos argumentar que a polícia estivesse ocupada demais em todos esses momentos, então vamos analisar os casos em que a polícia estava presente. Bom, como dito antes, além de omissa, a polícia da Fenda do Biquíni é também despreparada, como no episódio Criando Tempo, em que vemos dois policiais batendo em um medidor de estacionamento, e eles só param quando vem Bob Esponja dirigindo sem placa. Vexilhões, viu só isso? Aquele cara tá sem a placa da frente, vamos pegar ele! Nesse caso, eles nem sequer levaram em conta o fato de Bob Esponja estar destruindo a Fenda do Biquíni. O fato de ele andar sem placa foi o que os motivou a tomarem uma atitude. Mas não é só nesse caso que a polícia se mostrou despreparada. No episódio em que Patrick ganha um carro, vemos Bob Esponja denunciar o amigo por estar acima da velocidade permitida. Policial, é meu dever cívico dizer que este barco ultrapassou a velocidade. Por que não pegou ele com seu radar? Tudo bem. Na verdade, ele está a 64 km abaixo do limite. Só que o policial ele acaba utilizando o radar para observar a velocidade do carro enquanto ele estava parado. E para surpresa de todos, incrivelmente o radar indica 0 milhas por hora. Atitudes como essas nos fazem questionar se a polícia está envolvida em algum esquema ilícito ou se eles são só muito burros mesmo. Mas essa não é nem a pior parte. Em outro momento desse episódio, vemos outro policial em busca de sua segunda família e ignorando todas as infrações de trânsito ocasionadas por Patrick. Ratos sujos! Foi por isso que eu entrei pra polícia! Ele só começa a perseguição ao infrator quando Bob Esponja rasga a carteira de motorista de Patrick e joga na rua. Novamente, se não fosse um motivo besta, Patrick estaria nas ruas fazendo ainda mais vítimas. Pois é, a polícia da Fenda do Biquíni não parece gostar muito de trabalhar. E quando trabalham, conseguem fazer ainda mais coisas erradas. Espera um segundo. Já que está dando uma festa, por que a gente não foi convidado? Tudo certo, boca de matraca. Diga isso para o juiz. No episódio Festa do Calça Saltitante, a polícia prende Bob Esponja por ele estar dando uma festa e não o chamar. Então, ou a Fenda do Biquíni tem um código penal totalmente diferente do nosso, ou esses policiais não têm medo algum de serem julgados por abuso de poder. Agora, no episódio Amendoim do Barulho, os policiais estão atrás de quem fez a ostra chorar, e depois de interrogar Bob Esponja e todas as respostas desse baterem com o principal suspeito, eles decidem prender Patrick. Você estava no zoológico no dia do incidente com a ostra? Sim. Você participou ou não participou das várias atividades de diversão do zoológico? E você tem conhecimento deste amendoim? Prova.
E isso nos leva a acreditar que eles podem prender qualquer um que não serão punidos, ou que não estão nem aí pra justiça e vão prender qualquer um para falar que o trabalho foi feito. Essa segunda opção parece bizarra, mas incrivelmente não é tão incomum de encontrarmos por aí. E até quando a polícia finalmente prende a pessoa certa, eles dão um jeito de fazer alguma cagada. No episódio Gás Gugu Dadá, vemos que Bob Esponja chama a polícia e logo eles aparecem, o que nos leva a pensar que a polícia finalmente está sendo eficiente na cidade. Mas eles provam que nada mudou. Ao prenderem Plankton, eles têm a brilhante ideia de usarem algemas de tamanho normal para esse ser muito pequeno, o que facilita bastante a sua fuga. O mesmo acontece no episódio Bob Esponja encontra o estrangulador. A polícia prende o estrangulador, porém o deixa fugir. Não se preocupe, Bob Esponja, ele não vai poder estrangular você. Ele está muito bem acorrentado, nunca vai conseguir escapar. Hã? Oh, de novo não. Ele escapou. Como vemos, não foi a primeira vez, e no final, se não fosse Bob Esponja, novamente o estrangulador estaria solto. Pensamos nesse caso que eles agiram sem intenção nenhuma ao deixá-los fugir, mas caso fosse algo intencional, poderíamos enquadrá-los num crime de facilitação à fuga, podendo assim pegar até 2 anos de cadeia. O que nós conhecemos aqui como a indústria da multa também já foi retratada no desenho. No episódio Mantenha a Fenda do Biquíni Limpa, Lula Molusco é multado diversas vezes por jogar lixo na rua, porém em nenhum momento essas ações foram condizentes com seus atos. Polícia da Fenda do Biquíni, multa por sujar a rua, penalidade, serviço comunitário. A minha casa? A casa é sua. Você é o Bob Esponja calça quadrada? Cornetuno, não! Pertence ao Bob Esponja calça quadrada. Se divertindo pondo lixo na lata dos outros, né? Que bonito! Pelo menos na Fenda do Biquíni você cumpre essa penalidade com serviço comunitário, já que no Brasil nós sabemos que ia pesar bastante no nosso bolso. Agora, no episódio em que Plankton comanda a fuga da prisão, os policiais têm uma brilhante ideia de formarem um muro com seus próprios corpos, deixando a porta da frente da prisão livre para os criminosos fugirem. Rápido, pro muro, antes que escapem! Corre, 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 corre! Pula, 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 pula! Já que não dá pra fugir pelo muro dos fundos, eu acho que teremos que sair pela porta da frente! É totalmente compreensível se perguntar se os policiais da Fenda do Biquíni agem de má fé ou se são realmente muito burros. Talvez nossa resposta esteja no episódio Drive-Thru, quando um policial afirma que Sr. Sirigueijo congestionou a cidade com seu novo drive-thru, mas ao invés de lhe aplicar uma multa mesmo sabendo da irregularidade, este na verdade lhe entrega um pedido e indiretamente ordena que Eugene lhe dê prioridade por este ser um policial. Relaxa, homem, é só meu pedido. Quero 2 hambúrgueres de siri e fritas de alga pra viagem. Eu não espero em filas. Esse episódio nos leva a pensar que a polícia está bem ciente do que está acontecendo na Fenda do Biquíni e que eles fazem valer sua condição de policial mesmo agindo de má fé. Podemos ver algo parecido também no episódio Pilotar Sem Saber Não Vale, quando a Sra. Puff vai presa e a carcereira fala que caso a Sra. Puff faça um favor, ela seria liberada mais cedo. Tá brincando? A senhora é a única professora para este aluno. Além disso, a carcereira disse que vai te liberar antes se fizer um favor para ela. O que seria? Aulas de pilotagem de graça! Cadeia da Fenda do Biquíni. Ou seja, a Sra. Puff não precisaria cumprir a pena toda caso o favor fosse feito. A análise desses episódios evidencia não apenas a incompetência da força policial da Fenda do Biquíni, mas também práticas que se configuram crimes sérios por parte de servidores públicos. Deixar um criminoso algemado com equipamento claramente inadequado, como ocorreu com Plankton, poderia ser enquadrado como prevaricação, com pena de até 1 ano de detenção, ou até mesmo, como vimos, que se fosse intencional, uma facilitação de fuga de preso com pena de até 2 anos. Multar repetidamente Lula Molusco sem uma investigação mínima sobre sua responsabilidade se assemelha ao crime de abuso de autoridade, que podemos encontrar na Lei 13.869 de 2019. Ignorar graves crimes como destruição à cidade, homicídios ou direção perigosa, enquanto se persegue cidadãos por infrações menores ou motivos pessoais, reforça a atuação seletiva e possivelmente corrupta da corporação. E já no episódio Drive-Thru, ou do favorecimento da Sra. Puff, eles deixam ainda mais claro a prática de corrupção passiva, onde o servidor público recebe ou exige vantagem indevida, crime com pena de até 12 anos de reclusão.
Mas, por mais que a polícia tenha se mostrado incompetente e maliciosa, durante o desenho há momentos que ele agem de forma correta, como no episódio Esponja Cascuda, em que o Sr. Sirigueijo causa uma intoxicação alimentar nos clientes do Siri Cascudo. Um dos policiais que também comeu um hambúrguer podre o prende e Sr. Sirigueijo finalmente é julgado e culpado pelos seus atos. E é aí que vemos que o mau caratismo não está presente apenas na polícia, mas também no sistema judiciário do desenho. Vai dar quantas voltas o senhor quiser. Acho que vou aceitar a sua gentileza. Mesmo cometendo esse terrível crime e sendo julgado culpado, Sirigueijo não vai preso, porque na verdade nós vemos que ele fez um acordo com o juiz. Isso nos mostra um problema que vai além da polícia e alcança o sistema judiciário, configurando um crime de impunidade sistemática e acordos ilícitos comuns em sistemas corrompidos. E sabemos também que a polícia nesse caso é só a base da pirâmide. O juiz talvez seja o centro, então temos que focar naqueles que estão no topo, aqueles que são os responsáveis pela gestão da cidade, os prefeitos. Sabemos até então que a Fenda do Biquíni teve até 3 prefeitos. Vamos falar primeiro do segundo prefeito, que apareceu poucas vezes. Um dos poucos feitos que me lembro foi aceitar sacrificar Lula Molusco para que um vulcão não entrasse em erupção. Me coloquem no chão! Desculpe, senhor Tentáculos. Podem jogar ele. A senhora prefeita também apareceu pouco, mas há um momento em que a Fenda do Biquíni fica coberta por lixo e nela vemos crianças e adultos felizes se divertindo com o lixo. Eu declaro oficialmente o dia do lixão! Isso pode ser um forte indicativo de que faltam mais políticas públicas na cidade, voltadas ao lazer, onde simples lixo se torna um motivo de felicidade na cidade. E por fim, o prefeito verde é o mais notável dos prefeitos, mas não sei se de uma maneira boa. Do pouco que sabemos, ele além de ser prefeito da Fenda do Biquíni, ele também esteve à frente de Nova Alga por 20 anos, até decidir passar o comando ao Bob Esponja. E só de olharmos a situação em que se encontra a cidade, destruída e suja, vemos que o prefeito é um verdadeiro incompetente. No episódio O que aconteceu com Bob Esponja, ele afirma que durante esses 20 anos de comando, ele não conseguiu combater a gangue dos estoura-bolhas, uma espécie de facção que proibia os cidadãos da Fenda do Biquíni de soltarem bolhas de sabão, algo que Bob Esponja em poucos dias na cidade já conseguiu resolver. Livrou a cidade dos estouradores de bolha e restaurou as bolhas para as ruas. Algo que não consegui em 20 anos como prefeito. E na Fenda do Biquíni, suas ações não parecem ser muito diferentes. No episódio Criando o Tempo, vemos ali o prefeito verde inaugurando uma ponte, ou pelo menos deveria haver uma ponte ali. É com grande orgulho que inauguro oficialmente esta ponte inacabada. No episódio Drive-Thru, depois que o policial sai, vemos que o prefeito entra no Siri Cascudo, indo resolver toda a situação que o Sr. Sirigueijo ocasionou na cidade. Senhor prefeito, a cidade toda parou porque seu drive-thru está muito lento. Até aqui parece que o trabalho do prefeito é exemplar, porém Sirigueijo tenta contornar a situação abrindo um segundo drive-thru. O prefeito então aceita ser uma boa ideia e se retira do local. Contudo, o caso na Fenda do Biquíni só aumentou e o prefeito não voltou a aparecer. Essa situação só mostra que a missão do prefeito era na verdade reclamar com o Sr. Sirigueijo para que parecesse um prefeito preocupado, mas que na verdade não estava nem aí com a situação. Isso sem falarmos que no período de seu mandato, podemos ver Plankton escapando da prisão diversas vezes, o que indica que ele possui alguma relação amistosa com Plankton ou que não há nenhum investimento em segurança no seu governo. O que faz um certo sentido, porque em um dos episódios vemos que a prisão na Fenda do Biquíni está completamente lotada e por causa disso o Plankton foi liberado. Então, como vimos, a senhora prefeita parece ignorar a responsabilidade da prefeitura sobre o bem-estar da população. Ela permite que o lixo se torne parte do cotidiano e até o lazer infantil, o que na prática se configura em improbidade administrativa por omissão e abandono de dever constitucional à saúde pública. Já o prefeito verde acumula o maior número de infrações e falhas. Por não combater por 2 décadas a gangue do estoura-bolhas, ele demonstra conveniência com a milícia ou facções locais, algo gravíssimo que no mundo real implicaria perda de cargo, inexigibilidade e até prisão. Sua postura também diante da ponte inexistente e do caos urbano causado pelo drive-thru de Sirigueijo revela fraude em obras públicas, uso da imagem pública para autopromoção enganosa e prevaricação, que é quando o agente público deixa de agir em benefício da população.
A superlotação carcerária e a libertação de criminoso como o Plankton também indicam negligência administrativa e falta de investimento em segurança pública, o que em muitos países é motivo de investigação por crime de responsabilidade. Ao se ausentar de momentos críticos e agir apenas para parecer ativo, o prefeito verde representa um tipo clássico de gestor que usa cargo para se manter em evidência, mas falha em todas as funções essenciais do cargo: saúde, segurança, infraestrutura e justiça. Diante de tudo isso, fica claro que por mais que Bob Esponja seja um desenho americano, ainda assim conseguimos nos identificar tanto com sua história. E quem sabe não podemos afirmar que a Fenda do Biquíni é um reflexo do Brasil.